Oi, meu nome é Eunara Negri, eu sou médica pneumologista do Hospital Sírio-Libanês e sou professora de ensino da Universidade de São Paulo. Doutora, a senhora pode explicar para a gente como é essa pesquisa com anticoagulante e também um pouco de por que se começou a estudar os anticoagulantes, que eu acho que isso se justifica na pesquisa também? Pois não. Então, a gente lá no Hospital Sírio-Libanês, a gente está com duas pesquisas que estão, uma já em andamento e a outra a ser submetida agora na próxima semana para o CONEP. Essa que já está em andamento e que a gente já tem os resultados preliminares, é uma pesquisa retrospectiva do que aconteceu com os primeiros pacientes tratados na nossa unidade, na nossa UTI, no nosso hospital, com Covid positivo. E as primeiras observações que a gente teve com o tratamento com anticoagulantes nesses pacientes. E a segunda é um projeto prospectivo, que a gente vai iniciar assim que for aprovado pela CONEP, que é um projeto que vai ver os pacientes num estado anterior à gravidade extrema da UTI, pacientes que a gente vai tentar entrar com anticoagulante precocemente para se evitar a intubação e o uso de ventilador mecânico. Essa é a próxima etapa da pesquisa. E por que estudar anticoagulantes? Então, tudo começou no dia 22, 23 de março, foi quando a gente viu o primeiro paciente com corona, e era uma senhora que apresentou uma cianose de extremidades muito importante, um dedinho roxo, né, que a gente fala, e concomitante a um quadro de queda abrupta da oxigenação, com um pulmão com uma complacência normal. O pulmão era fácil de insuflar, mas não conseguia trocar oxigênio. E isso levou a gente a pensar que estava acontecendo um fenômeno trombótico, que a dificuldade no oxigênio de entrar no sangue não era pelo lado do alvéolo, porque o pulmão estava fácil de insuflar, mas pelo lado da irrigação sanguínea, provavelmente por obstrução vascular, que a gente já observava na pele da paciente, uma coisa dessa. Observando isso, naquele dia, como ela já estava apresentando trombose do dedo, ela já tinha indicação de usar anticoagulante, então a gente começou o anticoagulante e a gente foi observando a melhora pulmonar rápida, de 6 a 8 horas, ela foi melhorando a oxigenação pulmonar e o dedinho voltou a ficar rosa, foi melhorando também a perfusão periférica. Dessa hora é que veio o insight e eu fui procurar os colegas do Hospital das Clínicas que estavam fazendo as autópsias minimamente invasivas lá nos pacientes falecidos por Covid, e eles tinham soltado um laudo de que era mais uma síndrome de desconforto respiratório agudo, como as outras síndromes respiratórias graves e tal, e eu fui levantar essa hipótese com eles. Eu falei, eu gostaria que vocês me ajudassem a ver melhor os vasos desses pulmões, porque eu acho que tem trombose aí. E aí, usando a expertise desses colegas, e a gente junto foi ver as lâminas, e a gente achou muitos trombos na microcirculação pulmonar. E assim veio o primeiro trabalho que a gente publicou, já no Journal of Thrombosis and Hemostasis, dos primeiros casos de trombose na microcirculação pulmonar nesses pacientes. A partir de então, e com o sucesso nessa senhora, que já está em casa, graças a Deus, já foi de alta, a gente continuou a fazer isso com os pacientes, com bons resultados. A gente tem agora, dos 27 pacientes iniciais que a gente tratou, desde finalzinho de março até agora, hoje, 24 de abril, dos 27, apenas 2 estão graves na UTI. Os outros todos já foram ou de alta para casa ou já estão na enfermaria em fase de recuperação com fisioterapia. Isso animou muito a gente. A gente sabe que ele não é um trabalho controlado, randomizado, mas foi um trabalho no meio que no desespero das pessoas que estavam morrendo, a gente começou a fazer uma intervenção clínica que já é feita na UTI, que é a anticoagulação nas situações de suspeita de trombose, e essa intervenção clínica deu resultados e a gente continuou com isso, e eu tenho que falar aqui que eu devo muito aos colegas da UTI, que desde o comecinho foram parceiros nessa história, e a gente tem uma equipe de excelência na UTI do Hospital Sírio-Libanês, isso tem que ser falado. Não sei se a gente teria os mesmos resultados em outras UTIs, mas com certeza a equipe de UTI do Hospital Sírio-Libanês contribuiu muito para esses bons resultados. Existe algum paciente que não pode tomar o anticoagulante? Algum caso? Agora, naquela época, os 27 não, todos foram bem, ninguém sangrou. Agora a gente está chegando aos 50 pacientes, teve uma senhora que ela teve um sangramento e a gente não pôde dar o anticoagulante para ela. Então ela não pôde, ela ainda está na UTI, ela não pôde tomar o anticoagulante como a gente gostaria, por causa desse sangramento.
Mas dos outros 50, não tivemos nenhum sangramento grave, nada que interrompeu. A gente tem sempre que prestar atenção se o paciente tem alguma lesão cerebral que possa sangrar, uma lesão gástrica, então a gente toma esses cuidados para as contraindicações dos anticoagulantes, né? Tem algum perfil de paciente no qual a senhora está percebendo que é mais indicado o uso da heparina, digo, heparina como anticoagulante, né? Então, existe algum perfil de paciente, por exemplo, que tenha comorbidade, ou umidade, ou um gênero, que possa ser mais favorável a esse tratamento? A gente está usando em todos os pacientes que começam, em geral, entre o sexto e o sétimo dia, essa hipercoagulabilidade que a gente tem observado. E quando eles começam a baixar a oxigenação sanguínea. Então, nesse momento, a gente entra com o anticoagulante e vai monitorizando alguns parâmetros de coagulação, entre eles o dímero D, que é uma coisa que não é linear, não é um bom marcador, mas dá uma pista para a gente se o negócio está indo para o lado bom ou o lado ruim. E, assim, com certeza, a gente observa que os pacientes mais graves são os diabéticos e os portadores de doença cardiovascular. Esses são os que têm os quadros mais graves, mais difíceis. Os obesos também. Os obesos com índice de massa corpórea acima de 32, 33, eles também são mais resistentes e têm que usar doses maiores dos anticoagulantes. Existe algum número em que se deve chegar na pesquisa para que aponte uma eficácia que comprove o tratamento? Por exemplo, se a gente fizesse uma pesquisa com 50 pacientes e 45 mostrassem resultado positivo, você pode atestar a eficácia disso. Existe alguma coisa nesse sentido? Então, agora, nesse momento, o pessoal do IEP está fazendo o cálculo da amostra, que é para essa coisa da força estatística, né? Um cálculo inicial da colega do IEP tinha sido de 30 pacientes. Eu não sei se isso vai ser suficiente, mas a gente vai... alguns outros cálculos de amostra com mais desfechos, esse seria um desfecho para o paciente não ser transferido para a UTI, não precisar do ventilador, né? Ser mais precoce, né? Agora, os desfechos múltiplos, às vezes chega a um N de 200, 300 pacientes. Então, a gente ainda está fazendo o cálculo da amostra. E a gente está tendo ajuda de pesquisadores da Holanda que estão ajudando a gente, que gostaram da ideia e estão junto com a gente nessa. Essa é a minha próxima pergunta. Se esse estudo foi pioneiro no Brasil ou se outros centros no mundo também estão analisando o anticoagulante e se hoje essa pesquisa está sendo feita em colaboração com algum país fora do Brasil. O estudo é pioneiro, a ideia foi da gente lá da UTI, só que os colegas de Nova York receberam a nossa aula lá, informal, não publicada, e estão fazendo o protocolo idêntico, com as mesmas doses, só que não citaram a gente. Nós estamos pedindo para que eles citem o nosso preprint, que citem a nossa instituição, e estamos nessa luta aí para fazer. Mas a gente é pioneiro, o mundo inteiro, depois do que a gente falou, é que começou a estudar isso. A senhora pode só explicar o que é preprint? Desculpa. É que a gente enviou o trabalho para uma revista, a revista mandou algumas perguntas, a gente está respondendo essas perguntas, só que enquanto você não publica na revista indexada, você pode colocar o seu trabalho num site de ciência regulamentado como um preprint, quer dizer, o trabalho ainda não está publicado oficialmente numa revista X, mas ele já está disponível para a comunidade científica para se guiar por isso, se for necessário. E como o assunto é muito urgente e a gente achava que teria um bom potencial para o tratamento no mundo, a gente achou melhor liberar os resultados no preprint. Acontece que houve esse desvio aí dos nova-iorquinos que a gente espera consertar. E como é a colaboração internacional, fora os nova-iorquinos, como tem sido? Então, a gente teve a felicidade de conhecer uma médica lá da Holanda, que é brasileira e trabalha lá há muitos anos, e viu a nossa aula no comecinho, e ela me colocou em contato com a chefe dela, que é uma grande pesquisadora sobre coagulação, e a gente está tentando fazer uma parceria com eles também agora. Vamos ver. Amanhã a gente vai ter uma reunião para ver, isso ainda está no comecinho. Que aula foi essa que a senhora falou que foi o que basicamente divulgou a pesquisa para o mundo? Foi uma aula que eu dei para os médicos do Hospital das Clínicas, pela doutora Marjorie Tregonese, que é a chefe lá da clínica. Ela permitiu que eu desse uma aula para os residentes. Essa aula teve uma visibilidade muito grande. Eu estava muito ansiosa para repartir esses achados, essas observações com os colegas, porque eu estava muito angustiada de ver tanta gente morrendo e eu achava que talvez pudesse ter uma diferença. E foi uma coisa muito boa, porque isso viralizou e as pessoas puderam, mesmo colegas de serviço público têm me ligado para falar como que a gente faz, quais os cuidados, e a gente está tentando coordenar isso aí.
Existe, a gente conversou, mas só que teve uma pergunta que foi especificamente sobre isso, então eu queria só que a senhora retomasse com essa resposta. O tratamento é contraindicado em quais casos? Pacientes com risco de sangramento. Por exemplo, pacientes com lesões tumorais com potencial sangrante, pacientes com lesões cerebrais, AVC recente, algum tumor em algum lugar que possa sangrar, alguma situação, ou cirurgia recente, por exemplo, que ainda esteja em cicatrização, esses pacientes com grande risco de sangramento não podem usar. A gente está numa fase em que as pessoas tendem a procurar a cura de uma forma muito contundente, até pelas incertezas que todo mundo está passando. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Pode-se dizer que este tratamento pode vir a ser a cura da COVID? Da Covid, isso? Não. A cura vai passar por um antiviral potente, por alguma coisa. O que a gente está fazendo é tratar as consequências da doença, porque isso acontece em 15 a 20% dos pacientes que são acometidos pelo Covid. 80% tem uma doença mais leve, que não vai nem chegar a fazer essa hipercoagulação. Isso é para os pacientes que têm aquela doença mais complicada com a formação dos microtrombos e que vão procurar o hospital com falta de ar ou com oxigenação baixa. Nesses pacientes é que a gente está fazendo esse tratamento. E isso não é a cura da Covid, isso é um tratamento das complicações que o vírus traz quando ele invade o organismo. Né? A cura vai ser por algum antiviral, alguma coisa diferente que a gente ainda não tem. E o bom mesmo vai ser quando tiver a vacina, né? E também queria ressaltar a parceria dos colegas da infectologia que estão junto com a gente, discutindo isso desde o primeiro dia que o Círio recebeu um paciente com Covid. A gente está trabalhando junto, o pessoal da UTI, da Infecto, todo mundo junto. Da Hemato, o Dr. Elbio, da Mico, que está sempre comigo. Qual a importância da colaboração? Que a senhora mencionou, isso eu acho importante como pontuar. Hoje é muito difícil um único médico ter todo o conhecimento, visto que é uma doença, primeiro, pouco conhecida e que a gente ainda não sabe até a que ponto ela acomete o organismo e cada pessoa está tendo uma resposta diferente a essa infecção. Então, tendo em vista que é uma doença multidisciplinar mesmo, múltipla em todos os seus sentidos, qual a importância da colaboração entre médicos nesse momento? É fundamental, né? Essa coisa de ser multidisciplinar. Até conversei sobre isso no seminário da Sociedade Brasileira de Pneumologia, assim, dizendo para os colegas que a gente, pneumo, não vai conseguir tratar essa doença sozinho, que a gente vai precisar dos colegas hematologistas com conhecimento sobre coagulação, que a gente vai precisar dos colegas infectologistas e principalmente do tratamento de excelência da UTI, porque esses pacientes graves, eles têm que passar por uma tempestade que só uma medicina intensiva de qualidade, como a gente tem no Círio, pode dar conta. Assim. Tem que ser um suporte intensivo de grande complexidade. Heparina é um tratamento caro? Esse é um tratamento, digamos assim, que é muito caro? Tem custos embutidos? Um plano de saúde teria a condição de pagar isso? Não, a heparina não é cara e ela tem no SUS. Por exemplo, se você for falar algum remédio como esse de anti-interleucina, que custa R$3.000 a aplicação mais ou menos, a heparina custaria 10 seringas da heparina normal subcutânea, custaria R$200, 10 seringas. Quer dizer, a heparina endovenosa é mais barata ainda. Quer dizer, é um tratamento que tem no SUS e tem no particular. Então, é factível e abrange grande número de pessoas. Agora eu vou entrar um pouco nas perguntas específicas que os jornalistas passaram para nós. Qual foi o critério de escolha desses primeiros 27 pacientes que começaram e depois a senhora ampliou para 50? Qual foi o critério de escolha desses pacientes? Eram pacientes, depois dessa senhora que a gente observou, que apresentavam queda da oxigenação sanguínea súbita, com uma boa complacência pulmonar, com uma respiração normal, sem grandes esforços, mas com muita hipoxemia. Esses pacientes, a gente, pelos achados anatomopatológicos e pelos achados de perfusão periférica, a gente assumiu que estavam fazendo os microcoágulos e começamos o tratamento. Um estudo publicado em 27 de março por pesquisadores da Universidade de Wuhan, com 449 pacientes, divididos em 2 grupos, sendo que um recebeu heparina e outro não encontrou diferença na mortalidade, apenas no caso daqueles pacientes que tinham o dímero D mais elevado, que a senhora comentou. Esse tipo de peculiaridade foi observada também nos estudos conduzidos pela senhora?
Você sabe, esse estudo de Wuhan foi um estudo retrospectivo. Depois deles terem aquele monte de mortes, eles voltaram para ver o que tinha feito diferença nos pacientes deles e que tinha feito com que eles vivessem mais tempo. E veja que eles ficaram 28 dias na ventilação mecânica, em média. E eles foram ver o que fez o paciente sobreviver depois de 28 dias de ventilação mecânica. A gente tem uma média de ventilação mecânica de 7 a 10 dias com esse nosso tratamento. E aí o que eles viram? Eles viram que os pacientes mais graves, que tinham um índice de tromboses maior, quando tomava heparina, sobrevivia um pouco mais do que os pacientes que não tomavam heparina. Mas não teve diferença na mortalidade depois. Eles foram olhar para trás e ver o que fez diferença. Esse estudo saiu uma semana depois dessa senhora que a gente tratou, da primeira. E assim, o dímero D, ele ajuda, mas ele não é linear. Ele pode demorar um pouquinho para subir quando o paciente faz a redução da oxigenação e você às vezes perde o timing, ou ele pode ficar alto e o paciente melhorar e você não precisa ficar de olho nisso se o paciente estiver melhorando globalmente. Então ele não é um marcador ideal, mas ele é certamente um marcador de gravidade. O que é o dímero D, só para algumas pessoas que possam não saber? Ele é um produto que ele aumenta na circulação em condições de hipercoagulabilidade. E o normal dele é 500, mais ou menos, pelo nosso... Varia de hospital para hospital, mas no hospital mais ou menos é 500. A gente chegou a ver pacientes com 20 mil de dímero D, para você ter uma ideia. Quer dizer, ele marca a gravidade. E quanto mais alto, mais grave. Isso aí alguns dados de literatura têm mostrado, mas a gente, com esses poucos pacientes, a gente ainda não consegue dizer direitinho se ele é um marcador tão linear. A impressão é de que não é linear, mas que é útil. É uma pergunta que a gente tem que fazer também, doutora. Para as pessoas não saírem correndo e irem comprar heparina na farmácia, vamos falar um pouco se vende em farmácia, eu imagino que não, porque parece que é uma coisa que não é disponível. E qual é o risco de se tomar isso não controlado por um médico não acompanhado? Isso mesmo. Então, primeiro, existem anticoagulantes de uso oral, tipo comprimido. Esses não servem. A gente já recebeu paciente com um quadro grave tomando esse anticoagulante. Então, esse não protege. O que protege é a heparina e seus derivados. Se uma pessoa que não... Porque os pacientes que a gente trata são pacientes que estão em estado de hipercoagulabilidade. Então, você vai lá como um cabo de guerra e fala, calma, não precisa coagular tanto, e você puxa um pouquinho para cá. Mas, se você está numa normal coagulabilidade, vai lá e toma um anticoagulante, você pode morrer sangrando. Você pode ter um sangramento na cabeça, sangramento intestinal e morrer sangrando. Então, de jeito nenhum é um remédio para automedicação. E também não tem nenhuma relação entre prevenção e o uso de heparina? Não, porque só 10 a 15% dos pacientes vão para essa hipercoagulabilidade. A grande maioria não precisa disso. Está em casa, vai ter uma gripe e vai ficar bem. É só o paciente que fizer hipoxemia, que fizer queda do oxigênio sanguíneo, que é em torno de 15% dos casos de corona. Existe uma ideia, alguma perspectiva de ampliar esse estudo para mais pacientes, para a gente poder ter uma visão maior do quanto ele é impactante no tratamento de casos graves? Sim, a gente está agora trabalhando firmemente para fazer um estudo randomizado que faça doses diferentes da heparina num grande número de pacientes. É nesse estudo que esse pessoal da Holanda está interessado em ajudar. E a gente está tentando fazer isso prospectivamente no Sírio e também no Hospital das Clínicas com alguns colegas lá. Nós estamos começando os colegas aos pouquinhos estão acreditando nisso, porque foi difícil o começo, assim, foi meio resistente, as pessoas tinham medo que os pacientes sangrassem, mas agora que a gente está mostrando que o estado é de hipercoagulabilidade, as pessoas estão aos poucos ficando mais seguras e esses médicos de Nova York roubaram o nosso protocolo, então agora, como Nova York está fazendo, agora é capaz dos brasileiros também acreditarem e fazerem, né? A senhora é pneumologista, minha última pergunta, a senhora é pneumologista, como que esse vírus que ataca basicamente o pulmão, principalmente, né, que é o que está causando a síndrome respiratória tão grave, como ele difere de tudo que a senhora já viu até hoje? Por que ele é tão diferente? Você sabe que o Dr. Elbio, ele me ensinou que os outros coronavírus que já passaram aí pelo mundo também causam hipercoagulabilidade, mas eles como esse vírus ninguém tem
ninguém tem imunidade, então ele veio com tudo. Então o problema dessa epidemia é matemático, né? Todo mundo vai pegar esse negócio, ou pelo menos, como diz a Angela Merkel, 70%, 80% da população, e a grande maioria vai ter um quadro leve, e esses 15% vão ter um quadro mais grave. Por isso que o isolamento foi importante, porque se todo mundo pegasse ao mesmo tempo, não ia ter hospital para todo mundo, essas coisas todas. Eu nunca vi uma coisa dessa. Essa epidemia me enganou muito. Eu achei que fosse ser próxima do que foi o H1N1, eu até achei que não fosse ser tanto assim. Mas é que o problema é matemático, eu sou ruim de matemática, então aquela coisa, veio uma onda, assim, e assim, os casos graves, embora sejam 5%, 10% dos pacientes, como são muitos pacientes de uma vez só, é uma avalanche, né? E agora, a gente começa a reconhecer padrões, a gente começa a entender que tem uma fase mais tardia, que corticoterapia é importante, que os antibióticos também são importantes para se dar, por isso que eu falo da importância dos colegas da UTI, dessa coisa multidisciplinar, porque como você tem trombose, você tem necrose, e aí você tem tecido morto, ele infecta mais fácil, então você tem infecções de repetição e o paciente vai ficando numa fase mais tardia, alguns mais graves. Então a gente, na verdade, eu nunca pensei que eu fosse passar por isso, porque eu tenho 53 anos e eu tenho 30 e poucos anos de medicina já, então eu achei que as coisas eu soubesse, mas a gente foi aprendendo com essa doença dia a dia. Cada dia essa senhora me ensinou com o pezinho dela lá, dali a pouco a gente aprendeu com mais um pouquinho, a gente foi aprendendo dia a dia, foi uma loucura, assim. Então, fui fazendo as coisas e graças a Deus teve esse insight aí, mas assim, é uma coisa muito, muito, assim, extenuante. Eu até estava hoje conversando com os meus colegas de equipe, eu falei, puxa vida, o dia que eu fui tentar dar aula lá no Hospital das Clínicas, que foi dia 2, que a princípio falaram, não, isso é muito perigoso, não pode. E depois a Marjorie me deu a oportunidade de dar aula. Foi dia 2 de abril, hoje é dia 24 de abril. Quer dizer, parece que faz um ano e a gente tá assim, eu tô trabalhando que nem louco todo dia, tentando publicar, né? Então você tem que fazer tudo, você tem que ir pra lá e pra cá e pra lá. Eu nunca passei por isso. Acho que não passo mais, porque eu tenho 53, acho que eu não aguento. Se eu sobreviver a essa, eu não passo mais. Mas é muito extenuante. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal, porque tá todo mundo junto, assim. Os colegas se ajudam, um ajuda o outro, um põe a máscara no outro, fala, você esqueceu tal coisa, você faz isso, faz isso, se cuida, vai descansar, fica aqui pra você. Então, eu também nunca vi tanta gente junta, assim, pra trabalhar junto. Então, é uma bela de uma vivência. Eu espero que a gente aprenda com isso aí e não volte a cometer os erros do passado. Se bem que estamos cometendo novos, né? É muita coisa desconhecida, doutora. Não tem como prever o que é erro, o que não é. Aprendizado diário. Muito obrigada, doutora Nara. Algum outro ponto que eu não perguntei que a senhora acha importante a gente falar? Uma coisa importante para os colegas, eu não sei se tiver algum colega assistindo, que esses pacientes, eles não são como a síndrome de desconforto respiratório agudo, das outras SARS, dessas outras coisas, não. Eles têm essa trombose e eles precisam ficar bem hidratados, então eles têm que ficar com hidratação boa, eles não podem ficar no que a gente chama de balanço negativo, que é o que a gente fazia com os outros pacientes, porque eles trombosam mais. Então isso é uma coisa que é diferente e que a gente está aprendendo no dia a dia também. Entendi. E muito bem hidratado é água? É só água ou é um tratamento com água? Depende. Água, eletrólise, eles têm que ficar hidratadinhos, né? Entendi. Tá bom, doutora, muito obrigada. Obrigada aí pela disponibilidade. Vamos ver o quanto a gente consegue otimizar isso para não atrapalhar tanto a senhora. Nada, muito obrigada.